Muito bem. Me escutam bem? Boa noite, hein? Eu escuto bem. Boa noite. Bem. Javier e Silvina, meu momento fofoqueira. Como está a mudança? E Nátia também. Ya estamos instalados en Uhum. nuestro nuevo apartamento no Itapema. Hoy fue nuestro primer día en esse departamento. Nesse apartamento, no caso. Muito bem, excelente. E como está sendo essa primeira noite? Está sendo muito bonito. O lugar é maravilhoso. Estamos pertinho da praia, uma quadra da praia, em uma zona cêntrica. Que bom! Então vocês seguiram o meu conselho. Tem que procurar mais para conseguir perto da praia. Sim. Muito bom. E vocês vão conseguir o contrato anual? Sim. Contrato anual, lei brasileira, 3 anos. Oh, coisa boa! Que bom! Fico muito, muito feliz que vocês tenham conseguido. Nosotros lembramos su aconselho, procuramos, então encontramos. Eu disse que eu gosto, é isso que eu mais gosto no Brasil. No Brasil, se você sonha, você consegue. É só ter paciência e procurar que consegue. Certo, é assim. Bem, excelente. Então, gente, aula passada trabalhamos com esses falsos amigos e hoje vamos dar um pouquinho de continuidade. Vamos fazer metade da aula trabalhando com algumas palavras e a outra metade um pouco de leitura. Então, vamos revisar as palavras que trabalhamos na aula passada e eu vou também adicionar umas palavras. Então, vimos... deixa eu ver se eu coloquei gravar. Coloquei. Então, vimos a palavra arrumar, que é como arreglar, ordenar. Então, arrumado é ordenado. Exemplo, a casa está arrumada. O quarto está arrumado. Então, quando eu passo o verbo para um substantivo ou adjetivo, ele vai ter a concordância de gênero, feminino ou masculino, e grau, plural ou singular. Então, a casa vai ser meu substantivo aqui. Então, tem que estar arrumada. Tem que estar em feminino para concordar com o meu substantivo. E o quarto, la habitación, porém, quarto no português é o quarto, está arrumado. E desarrumado vai ser ou bagunçado, são sinônimos. Seria desordenado. Então, a casa... Então, vou colocar aqui ao lado. Desordenado. A casa está bagunçada. O quarto está bagunçado. E podemos ter uma pessoa bagunceira, que vem a ser uma pessoa desordenada. Já que bagunça é desordem, então tenho também a palavra bagunça. Desordem. Então, tenho pessoa bagunceira. E o contrário da pessoa bagunceira é a pessoa organizada. Depois vimos o verbo alejar, que é super falso amigo, já que aleijado significa, é um termo pejorativo, ou seja, um termo malo, para dizer pessoa com portadora de necessidade especial, ou PCD, que seria o descapacitado do espanhol. Então, alejar, o verbo, é a ação de deixar alguém descapacitado. E como seria o alejar do espanhol? Seria afastar. Alejar.
Exemplo. Eu afasto de mim as pessoas más. Ou seja, yo alejo las personas malas. Então, afastar, alejar. Então, descapacitado é uma pessoa que não tem capacidade. E a palavra descapacitado está presente no português. Então, descapacitado do português. Que é uma pessoa que não tem capacidade de realizar um determinado trabalho. Então, tem a ver com capacidade de trabalho. Logo, o contrário de descapacitado é uma pessoa capacitada. Então, uma pessoa com uma determinada habilidade de realizar um trabalho. Então, não confundir descapacitado é diferente de pessoa portadora de necessidade especial. Então, é diferente de PCD. A gente resume nessa sigla, PCD. Que é pessoa com deficiência. Então, a gente usa a palavra deficiente, que vai ser o descapacitado do espanhol. Vimos a palavra adereço do espanhol, que vem a ser o tempero. Então, vou colocar aqui do lado, tempero. Que no português temos a palavra adereço, mas significa adorno, enfeite, decoração. Então, vamos mudar aqui a letra. Então, de Z passa para ser cedilha. Temperar no português é o condimentar do espanhol. Logo, o tempero é o condimento também. Então, uma forma de dizer, né, condimento é tempero e adereço também pode ser tempero. E tem el adereço, por exemplo, quando comemos uma pizza, é ketchup, maionese. Como se chama isso em português? Não temos uma palavra, mas a gente usa mais molho ou ketchup e maionese. Então, falamos o nome. Se você for numa pizzaria e pedir um adereço, eles vão ficar, quê? Porque você tem que pedir por ketchup ou maionese. Ou alguma espécie de molho. Que molho é salsa. Lembrando que a salsa está presente no português. Porém, significa perejil. Ou também pode significar la salsa baile. Então, pode significar essas duas coisas. Ou perejil. Menos para a Argentina é perejil. Outros países já não vou saber. Vimos que sacada ou varanda é el balcón do espanhol, porque o balcão do português é a mesada. Ok? Assim como brincar é jugar. Porém, eu brinco é um verbo conjugado, de yo juego. Porém, temos o substantivo brinco, que é el arito, arete, aro. Exemplos, mulheres usam brinco. Outra palavra que vimos é criação, que é a criança do espanhol. Então, criação do português. Igual a criança do espanhol. Exemplo, o João recebeu uma boa criação dos pais. Ou criação também pode ser uma plantação. Na plantação. Exemplo, o João tem uma linda criação de tomates. No português temos a palavra criança, com C cedilha, que é um ninho, los niños.
Então, por exemplo, as crianças são muito felizes. Então, los niños, los chicos. Ok. Temos a palavra demitido, quer dizer, ele despidou. E o despido do português é o desnudo. Ok? Porque o desnudo do espanhol é o pelado. Já o pelado do espanhol é careca ou sem cabelo. Então, uma palavra leva a outra. Demitido, despido do espanhol. Despido do português, desnudo do espanhol. Desnudo do espanhol, pelado do português. E pelado do espanhol, careca ou sem cabelo. Ou seja, é um verdadeiro trava-línguas. Realmente é complicado. Mas eu juro que com o tempo vocês vão memorizar tudo. Do desnudo, tem o pelado. E do pelado vamos ter um careca sem cabelo. Grávida, embaraçada do espanhol. Embaraçoso é algo incômodo. Então, essa situação é embaraçosa. Significa que é uma situação incômoda. E embaraçado vem do verbo embaraçar, que seria no espanhol como hacer nudos. Então, meu cabelo está embaraçado. Que também a gente pode usar como sinônimo enrolado. Porém, o enrolado é mais enrochado, ok? E falamos que cabeludo é alguém com muito cabelo, mas eu vou excluir isso, que isso foi só uma explicação para o Beto. Acordar é despertar-se e acordado é despierto. Porém, o acordado também pode ser estar de acordo. Então, acordado pode ser despierto, do espanhol, ou estar de acordo. Então, as partes acordaram em resolver o problema. Entonces, las partes entraron en acuerdo, están de acuerdo en resolver el problema. O esquisito significa raro do espanhol. Então, o esquisito do português é o raro do espanhol. Já o esquisito do espanhol, no português vai ser refinado ou gostoso para comidas. Exemplo: essa comida é muito gostosa. Porque se eu falar que essa comida é muito esquisita, e como esquisito no português é raro para malo, seria como essa comida está fea. Entonces, cuando uno come una comida y le parece rara, no tiene el gusto raro porque, no sé, el condimento no está bien, o crees que los vegetales no están bien, o la carne está pasada, no está fea. Entonces decís, essa comida está esquisita. Um gosto estranho. Um gosto estranho. Acho que está estragada. Então, esquisito ou esquisita no português é algo malo. Pode ser um insulto, é um adjetivo negativo, enquanto esquisito no espanhol é um adjetivo bom. Para substituir o esquisito com X do espanhol, temos o refinado para coisas bonitas e gostoso para comidas. Bem? Assim como também temos o raro do português, que é totalmente diferente, significa algo pouco comum. Então, essa pedra é muito rara. Outro exemplo. É raro
encontrar pessoas honestas hoje em dia. Es poco común encontrar personas honestas hoy en día. Então, raro é algo precioso ou pouco comum. Outra palavra que eu vou agregar aqui é a palavra azar. Então, não é azar. Azar. Azar do português. Azar do português significa mala suerte. Exemplo, eu tenho azar no jogo. Já tenho mala suerte en el juego. E o contrário de azar vai ser sorte, que é suerte. Exemplo, eu tenho sorte no jogo. E dessas palavras eu posso criar substantivos. Azarado. Alguien que tiene mala suerte, que posee mala suerte. E sortudo. Alguien que tiene buena suerte. ¿Cómo sería al azar del español? Al azar del español. Em português dizemos aleatório. Então, por exemplo, eu elegi um número al azar. Então, eu vou dizer em português, eu escolhi um número aleatório ou aleatoriamente. Ok? Então, essa palavra também é super, ultra, mega falsa amiga. Outra palavra que causa muita confusão é a palavra pena. A pena pode ser a pluma do animal, ok? Pena do português. Pode ser a pluma. Então, exemplo. O pavão é uma ave com lindas penas. Então, a pluma. Porém, temos outra pena do português. Pena pode ser um sentimento bom ou ruim. Por quê? Vou explicar o porquê. Pena tiene que ver como lástima. Pero la lástima para los brasileños no es algo malo. Sentir lástima de alguien, que sentir pena, puede ser algo bueno. La verdad es bueno, porque tiene que ver con la empatía. Entonces, si sentís lástima por alguien, sentís pena, es porque te estás poniendo en el lugar del otro. Entonces es bueno. Obvio que uno puede tomar mal, ¿no? Que no quiere que alguien le tenga lástima, pero para los brasileiros, quando alguém dice, hoje eu vi uma cena que me deu pena. O sea, hoy vi una situación que me dio lástima, pero lástima es esta sensación de empatía, de quiero ayudarle, quiero hacer algo. Entonces no es malo sentir pena. Todo lo contrario, es bueno sentir pena, ¿no? Quiere ayudar. Entonces no tome mal. Quando alguém lhe diz assim, ai, que pena, gostaria de ajudar. Significa que querem ajudar. Siente empatia. Incluso pena puede llegar a ser como además de la empatía, puede ser un sentimiento de cariño por algo. No o sea, ves algo o alguien que te parece tan desprotegido, que necesita ayuda, perdido, atordoado, te da pena. Entonces te da este sentimiento de empatía, viene también del cariño, ¿no? O sea, te parece tierno la criatura en esta situación y te da pena. Entonces, eu tenho pena dos animais.
carinho. Eu tenho pena dos animais. Sí, te da cariño los animales. Bien, te da pena verlos en la calle o el sufrimiento, no sé, que pasan antes de morirse como la vaca, ¿no? Que pasa todo lo que pasa para convertirse en carne y todo. Entonces, este sentimiento, pena, como un cariño, una empatía, uma ternura. Na ternura, eu acho que é a palavra correta, ternura, pode ser. Então, pena do português é algo mais positivo que negativo. Então, para os brasileiros, não no português, ou seja, porque não sei como é para os portugueses, pero puedo falar para os brasileiros. Então, para os brasileiros, a pena é algo mais positivo que negativo. O sea, re distinto del español, ¿no? Cuando alguien dice en español, ay, te tengo pena, oh, qué pena, es algo malo, puede ser, parece hasta que es irónico, ¿no? Pero en portugués no, significa que en serio estás sintiendo. Ejemplo, es muy común que un brasileño diga, poxa, que es como una expresión que dice, ah, o sea, ay, qué triste. Sería un qué triste. Poxa, não poderei ir à sua festa de aniversário. E a pessoa vai contestar, que pena, ou seja, que triste, queria que você fosse. Ok? Então, pena, ele sempre vai ter um sentimento mais positivo que negativo. E não é irônico, não é ironia. É de verdade. Se alguém sente pena, é um sentimento verdadeiro. Ok? Dúvidas sobre isso? Pode fazer pergunta, Javier. En Brasil, la ironía no es muy común, ¿verdad? E não é muito comum. Na verdade, depende do lugar e da geração. Para mí, a ironía se convirtió en algo común en la generación de los más jóvenes. Entonces veo los milenios más de 2000 hacia ahora más jóvenes muy irónicos. Pero de mi época, la ironía era algo muy feo. Como no debe ser irónico. A menos mi mamá siempre me decía, no puede ser irónica, este es feo. ¿No? Incluso tenemos una palabra para esto, irónico, que es deboche. Ser debochado. Es ser irónico, ¿no? Cuando hacer una sátira, cuando es una ironía acerca de una situación. Para mi generación era algo muy feo de hacer. Pero hoy en día leo cosas en internet y veo que las generaciones de hoy en día hacen mucho y aún me cae mal. Entonces no soy muy acostumbrada con la ironía. Me acostumbré un poco más en Argentina, que en Argentina es algo común. Puedes ser irónico con amigos, con una situación, porque para el brasileño es diferente hacer ironía con hacer piada. Piada es broma. Pero el brasileño deja más claro que es una broma cuando dice brincadeira. Entonces el brasileño habla algo que viene a ser una ironía, no deja de ser una ironía, pero al final lo deja claro, dice brincadeira. O sea, estoy jodiendo, es una broma, lo aclara. ¿Bien? Entonces no deja la duda. En otros lados no, es ok, deja la duda, pero los brasileños lo toman mal esto, entonces mejor no hacer. Yo no trato de, igual no fui acostumbrada a hacer, entonces no sé hacer muy bien. Brincadeira, sí. La ironía depende, solo cuando estoy enojada, para que ustedes vean cómo una cultura no influye en cómo hablamos, cómo armamos las cosas, porque para mí solo logro hacer una ironía, solo logro ser irónica cuando estoy enojada.
sea es porque quiero ser mala. Entonces, para mí ser irónica es ser mala. No lo tomo como algo bueno. Ahí sí, me sale del alma cuando estoy enojada. Pero cuando estoy bien, que la mayoría de los días, no, ahí no soy. Soy bonita, hago broma y digo brincadeira. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Por que você perguntou isso? Já tentou fazer ironia com algum brasileiro? No, yo no soy muy irónico y entendía que en Brasil la ironía era menos común que en Argentina. Sim, na Argentina é muito comum. Eu demorei a me acostumar com o humor argentino. Eu tomava muito mal. E eu ficava constantemente com raiva. Eu dizia, mas por que estão me dizendo isso? Até que, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com o humor ácido dos argentinos. E o pior é que eu mudei com o tempo, então eu passei a ter um pouco de humor ácido. E quando eu voltei para o Brasil e eu faço humor ácido com brasileiros, eles me olham com cara de... me desaprovam, tipo, ai, por que você tá falando isso? E eu fico, ok, me argentinizei, não deveria ter falado isso. É bem engraçado essas diferenças culturais. Então, com os argentinos, eu posso falar as coisas sem filtro. Com os brasileiros, não. Brasileiros, eu tenho que pisar em ovos. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, porque senão tomam mal. Culturas diferentes. Porém, la gente del sur de Brasil es muy parecida a los argentinos. La gente del sur. O sea, Rio Grande do Sul. Ahí de Santa Catarina ya no sabría decir cómo son, pero creo que son más serios. Son personas más serias. Pero la gente del sur de Brasil son igualitos los argentinos. Hacen broma com tudo. Muito bem. Então, até aqui vamos. O que vamos fazer agora? Vamos armar frases com essas palavras, claramente.